palavras aqui no meu coração. Eu fiz um gabinete pastoral hoje e algo gritou no meu coração acerca de sonho, né? Sonho. E a gente sabe que sonhar é uma das ferramentas que Deus usa para que nós possamos alcançar lugares que a gente não alcançaria. Então eu quero convidar você a enxergar, a entender que sonhos vêm de Deus, amém? Você pode dizer assim, sonhar vem de Deus. Irmão, sonhar não tem coisa mais importante para você gerar expectativas, amém? Quem não sonha não tem expectativa, não consegue enxergar absolutamente nada. E às vezes você fala assim, pastor, mas tem sonhos que parece que estão bem distantes. Eu sei, eu também sonho coisas que parece que estão longe demais, mas eu tive uma surpresa nessa vida com Deus. Muitos desses sonhos que eu pensava estar muito distante, eles não estavam. Ninguém se animou. Eu vou de novo. Muitos desses sonhos que eu pensava estar muito distantes, que eu não tinha noção nem de como eu poderia começar a pensar em vivê-los, eles não estavam tão distantes assim, estavam até muito perto, por isso que Deus colocou tais sonhos no meu coração. Você também vai experimentar isso. Eu não tenho dúvida que você vai experimentar isso. É só uma questão de tempo. Então, o salmista, ele diz o seguinte, eu vou ler na Almeida Corrigida Fiel, e eu vou ler nessa versão, porque tem algo aqui bem interessante para a gente ministrar. Versículo 1 diz assim, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor por estes. Então os gentios, as pessoas olhavam e diziam, olha, grandes coisas fez o Senhor por estes. Ao vê-los felizes, eles declararam isso. E aí diz mais, versículo 3, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Agora eles declarando, nós estamos alegres, por quê? Porque o Senhor fez grandes coisas por nós. Versículo 4, traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aqueles que levam a preciosa semente andando e chorando, voltará. Aí tem uma pérola que algumas versões, talvez a tua tenha, que me chama a atenção e é algo glorioso, porque essa pérola está escrito assim, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos, os seus feixes. Eu vou repetir o versículo 6. Aquele que leva a preciosa semente, quem carrega a semente, que Deus te deu para carregar, ele está dizendo aqui, andando e chorando, não é só andando, é chorando por aquela semente. Eu vou declarar que haverá choro de alegria por sementes que Deus vai colocar nas tuas mãos hoje, ou sementes que você já tem em tuas mãos e Deus vai regar com as tuas lágrimas. As tuas lágrimas são preciosas para Deus. As tuas lágrimas não quer dizer que você é um fraco, é um derrotado, é alguém que está triste. Você pode chorar, mas muitas e muitas vezes você ainda vai chorar de muita alegria por aquilo que Deus está fazendo, por aquilo que Deus está fazendo e por aquilo que Deus vai fazer. Então, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos, os seus feixes. Eu quero orar, irmãos. Eu estou sentindo, isso está muito borbulhando no meu coração. Eu não tenho dúvida, eu quero que você também não tenha. Por quê, pastor? Porque você vai ver que Deus é um Deus certeiro, cirúrgico, Deus não falha, Deus não erra, Deus não promete o que Ele não quer cumprir, porque poder cumprir, Ele pode cumprir todas as coisas, mas quando Ele fala com você, Ele não fala para deixar você animadinho e depois frustradinho. Deus não faz isso. Deus vai te animar para você permanecer, e o que vai prevalecer é quando você permanece
crendo, você não duvida, não deixa dúvida entrar no teu coração, porque uma das coisas que a gente está vendo muito fortemente no mundo inteiro, nesse período agora, é que o diabo quer colocar dúvida, quer colocar medo, quer colocar aflições no nosso coração, para a gente ficar olhando para as circunstâncias e duvidar daquilo que Deus falou. Deus é maior. Aleluia, aleluia, glória a Deus por essa palavra, Deus é maior. Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós cremos, Pai, nós cremos que existe um Deus. Aliás, nós não temos como duvidar. Nós somos, Pai, parte, feitura das Tuas mãos. Nós não podemos duvidar que o Senhor está presente, que o Senhor está se movendo em favor dos seus. Não podemos duvidar que haverá sim, Pai, celebração. Pai, essa palavra está no meu coração, Pai, está movendo o meu coração, movendo o meu espírito, e nós não podemos sair daqui hoje sem valorizar aquilo que a Tua palavra está enfatizando em nossas vidas hoje. É que primeiro, vai ter celebração, e segundo, nós vamos sonhar com esta celebração, porque o Senhor tem especificamente feito promessas a cada um de nós aqui. E o Senhor é um Deus que conhece a necessidade ou as necessidades dos nossos corações. Então nós estamos colocando todas elas diante desse altar e pedindo, Deus, responda-nos, traga resposta sobre aquilo que nós acreditamos que o Senhor tem para cada um de nós. Assim nós oramos no nome de Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Amém. Diga para alguém assim, vai ter. Mas com essa determinação aí? Não. Eu vou deixar você agora ser usado por Deus para falar de uma forma que convença quem está do teu lado, porque senão você não convenceu não. Fala aí para alguém. Fala, irmãos, por que a gente faz isso? Além de ser didático, a gente está sendo profeta, a gente está declarando, a gente precisa ter esse hábito de abrir a boca para falar o que nós acreditamos. Então olhe para alguém e fale como quem comeu bem hoje, como quem está bem alimentado, diga assim, vai ter celebração sim, aleluia, glória a Deus. Irmãos, diga assim para alguém, olha só, diga assim, olha só, se você celebrar o que o teu irmão carrega, você está abrindo, diga assim, você está abrindo e ativando o que você carrega. Quando eu celebro por alguém que está crescendo, por alguém que está vencendo, por alguém que está buscando, por alguém que você vê que está com sangue nos olhos para viver coisas grandes e novas, eu estou ativando aquilo que eu carrego. Eu estou ativando aquilo que eu tenho para viver. Então eu preciso entender sobre isso. Agora, celebrar aquilo que Jesus já fez na tua vida, você também está apontando para aquilo que Ele ainda vai fazer. Celebrar por aquilo que você já está vivendo, por aquilo que você já recebeu, é você olhar para frente e dizer assim, eu estou pronto para celebrar pelas coisas novas que eu vou viver. Tem alguém aqui crendo que vai viver coisas novas? Amém. Eu também estou crendo, eu estou abrindo espaço para Deus fazer isso. Agora vamos lá, sabe o que é o maior problema do ser humano? Um dos maiores problemas, não vou aqui fechar a questão, mas um dos maiores problemas do ser humano se chama dúvida. Por quê, pastor? Porque a dúvida tira de você a capacidade de você enxergar o futuro que Deus programou, idealizou para você. A dúvida te tira de um lugar de fé e te coloca no lugar de desânimo, de limitação, de fraqueza. A dúvida, quando entra, uma pitada de dúvida, quando entra no nosso coração, nos enfraquece na fé. Tira a nossa capacidade de acreditarmos. E aí quando eu olho para a palavra, eu lembro, por exemplo, de João Batista. João Batista foi o precursor de Cristo. João Batista, ele batizou o próprio Cristo. João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele declarou acerca do poder messiânico de Jesus. Mas num dado momento que ele estava preso, estava no cárcere, sabe o que aconteceu, Murilo?
ele ficou com tanta dúvida quanto ao poder messiânico de Jesus, que ele manda alguns discípulos perguntar para Jesus se ele era realmente o Messias prometido. Talvez porque uma das grandes mentiras que Satanás colocou no coração do povo israelita, da nação de Deus, é que Jesus era um libertador político também, e iria libertar Israel das garras do controle de Roma. Só que isso não era verdade. Jesus veio para libertar os cativos internamente. Jesus veio para libertar cada um de nós aqui dentro, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quando você é livre de dentro para fora, você consegue enxergar os problemas com uma outra ótica. Só que tem um detalhe importante. Quando os discípulos chegam a Jesus e falam acerca daquilo que João Batista estava indagando, Jesus não manda recado dizendo assim, não, eu sou realmente o Messias prometido. Não, Jesus faz, sabe o quê? Ele mostra na prática quem ele era. Não, você está entendendo? Ele mostra o que ele veio fazer. Ele começa a curar os enfermos, ele começa a libertar os cativos, e ele faz tudo isso e diz assim, olha, diga para João que eu vim fazer o que estou fazendo. Irmãos, a prova de que Jesus é quem ele é justamente o fato dele ter cumprido o propósito messiânico e com perfeição, como alguém que faz e faz bem feito, alguém que tem autoridade para fazer e tem autoridade em relação a todo o reino espiritual, para libertar cativos, para curar enfermos, muitos deles cegos de nascença, como João 9 nos fala, paralíticos de nascença, paralítico que nasceu paralítico, alguns como o cego de Jericó, que alguns estudiosos declaram que ele tinha o seu olho perfurado, ou seja, não tinha o globo ocular, e Jesus faz com que ele veja de novo, mesmo sem o globo ocular. Então ele manda recado para João, mas João estava com dúvida. Então a gente pode ter dúvida em algum momento, a gente não pode permanecer na dúvida. Quando a gente olha, por exemplo, para Tiago capítulo 1, a partir do versículo 5, está escrito assim, aquele que tem falta de sabedoria, que peça a Deus, que a todo dá liberalmente, não censurando e ser-lhe-á dado. Agora ele diz, peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Homem de coração duplo, coração doble, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Irmãos, nós precisamos crer. Diga para alguém, nós precisamos crer no poder messiânico de Jesus. Creia nisso. Creia que ele é quem ele diz ser, porque ele vai continuar sendo se você não crer. Ele vai continuar fazendo na vida de quem não crê. Ele vai continuar fazendo aquilo que você não está crendo, mas ele vai continuar sendo. Agora eu quero dizer uma coisa para você, levante da tua cama com a certeza de que ele pode, com a certeza de que ele vai fazer, saia de casa convicto, não abra mão de ter convicção. Pastor, mas eu não estou sentindo nada. Você não precisa sentir nada, você precisa só crer. O maior problema é que nós queremos sentir, para que através daquilo que estamos sentindo, possamos dizer, eu estou crendo. Não, a fé não faz com que você sinta, a fé faz com que você creia. Eu creio para ver, eu não sinto para ver, eu creio para ver, eu creio para enxergar, eu creio para que tenha os meus olhos abertos para ver. Agora, eu quero fazer uma declaração profética aqui. Eu quero que você levante suas mãos para receber essa informação profética. Nós aqui não estamos especulando nada acerca de quem Deus é, de quem Deus pode fazer. Eu quero que você declare assim, com a mão levantada, né? Diga assim, sem dúvida, Deus está fazendo algo grande na minha vida.
nessa noite. Diga sem dúvidas. Oricalamassuri calamassai. Aí eu começo dizendo sobre sonhos. Primeira coisa que eu quero que a única pessoa que pode parar o tempo, os sonhos de Deus na tua vida é você mesmo. Deus não mente. Deus não mente. Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Tendo dito, fará, e tendo falado, realizará. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quantas promessas Deus já te fez? Quantas promessas específicas Deus já te fez? Quantas vezes Deus falou para você que iria mudar esse quadro, que ia transformar essa pessoa? Quantas vezes Deus disse que ia abrir portas para você, que você nem sabia como? E quantas vezes você já viveu algumas coisas que Deus fez? Aquele que fez, Ele pode fazer de novo. E aquele que falou com você acerca de alguns assuntos que só você sabia, Ele quer fazer. Mas sabe o que acontece? Você sai daqui acreditando, chega ali na frente, existe sempre um poder diabólico que tenta esfriar o teu coração de acreditar no que Deus falou no teu coração aqui dentro. Irmãos, não tenha dúvida do que eu vou te dizer. Existe um reino espiritual, e esse reino espiritual trabalha como Deus trabalha para te motivar, como Deus trabalha para te incentivar, como Deus trabalha para te mostrar as verdades dele. Satanás trabalha para tirar do teu coração aquilo que ele plantou no teu coração. Por isso que a parábola da semeadura mostra que algumas sementes, quando são lançadas, elas podem cair à beira do caminho, e ela não tem raiz o suficiente para que permaneça. Ela pode cair também em meio a pedras ou em meio a espinhos, mas eu estou profetizando que ela vai cair em bom coração nessa noite. A semente de Deus vai cair em bom coração. Teu coração é um coração adubado, é um coração cascudo, é um coração que já enfrentou e já venceu batalhas e vai continuar vencendo. Você não vai sair daqui descrente, pastor, mas o país está assim, está assado, mas Deus continua sendo o mesmo, independente do país, independente das circunstâncias, Ele continua sendo o mesmo, aleluia! Decalamassou, Ele continua sendo o mesmo. Não mudou, pastor. Não mudou. Diga para alguém, ele não mudou. Agora, primeira verdade, você não pode deixar de sonhar. Esse povo estava voltando do cativeiro de 70 anos, irmãos. O que nutriu o coração deles foi justamente o sonho de retornar, o sonho de voltar. Porque no início do cativeiro, Deus falou através do profeta Jeremias: olha, vocês precisam plantar, colher aí no cativeiro. Vocês precisam casar, dar as filhas em casamento, os filhos em casamento. Vocês precisam viver a vida normal. Porque eu tenho uma promessa. O tempo, quando acabar, quando se cumprir, o que eu prometi vai acontecer. Mas se você não fizer o que tem que ser feito, sabe o que vai acontecer? Tem muita gente que vai desfalecer antes da hora. Tem muita gente que não vai aguentar e vai morrer. Porque quando a pessoa está com uma desilusão muito grande no coração, ela vai se matando aos poucos. Ela vai morrendo aos poucos. Quando a pessoa está sem fé, sem crença naquele que pode, ela vai aos poucos ficando vulnerável. Você sabia que quando você está para baixo, quando você está descrente, as suas defesas, elas ficam vulneráveis? E você sabia que uma gripe, ou um vírus, ou uma bactéria, ou algum tipo dessas coisas, podem ter facilidade de entrar e trazer danos na sua saúde física? Você sabia que quando você está cheio de fé, as suas defesas estão melhores? A sua capacidade de superar é maior, de vencer é muito maior. Pelo fato de você acreditar, você pode ter certeza que muitas coisas acontecem e dão certo porque você creu. Não é palavra positiva, não, é crença em Deus, é crença no Deus que pode, no Deus que tem poder. Olha o que eles diziam:
estamos como quem sonha. Eles estão voltando, eles estão retornando do cativeiro, então eles estão expressando um coração feliz, alegre, porque enquanto houver sonhos nos nossos corações, nós vamos permanecer de pé, irmão. Sabe o que me sustentou em anos mais difíceis da minha vida? Foi olhar para frente e falar assim: eu vou viver aquilo que Deus falou que eu viveria. Irmãos, eu já vivi, quem conhece o sítio da igreja, sabe, eu vivi 7 anos no sítio da igreja. Lá, foi um momento mais difícil que você possa imaginar na minha vida. Foram 7 anos no lugar onde não tinha recursos quase nenhum, com 4 filhos, com um Fusca, no meio da lama. Prova, irmãos, prova. Meus irmãos, eu não murmurava, eu não reclamava, eu enfrentava. Eu olhava para aquilo como se meus filhos estivessem tendo qualidade de vida dentro da cidade, mas não estando dentro da cidade. Está perto, mas ao mesmo tempo está num lugar onde tem árvore para subir, tem frutas, tem isso, eu ficava olhando para isso. Mas foram tempos difíceis, tempos de muitas lutas, de muitas dificuldades, de ter que levantar cedo, levar as crianças para o colégio, um frio tremendo. Junho e julho era aquele tempo terrível para mim, muito frio, eu tinha que levantar, e essa parte ficou comigo. Minha esposa fazia outras coisas, essa parte todo dia, levantar às 6 e pouca da manhã, estava saindo com as crianças, acordava bem cedo para orar, e depois levar as crianças para o colégio. Então era foi um tempo difícil, mas irmãos, eu ficava olhando para frente, porque tinha promessas para viver. Muitas vezes, esse tempo de cativeiro, esse tempo de luta, esse tempo de dificuldade, é um tempo onde Deus está treinando você para as coisas que virão, porque se você não estiver preparado, sabe o que vai acontecer? As bênçãos virão e vão escapar pelas tuas próprias mãos, porque se você não estiver preparado para algumas coisas que Deus vai fazer, você não vai suportar o peso da glória, o peso da grandiosidade, da bênção que Deus tem para você. Posso ouvir um amém? Enquanto Deus está treinando você, você está murmurando, reclamando. Ele está treinando você para aquilo que Ele prometeu, e tem que ter estrutura. Quando José foi governador, ele foi treinado com tudo aquilo que eu e você não queríamos viver nunca, jamais. Traído pelos irmãos. Você gostaria de ser traído pelos seus irmãos? Ser vendido pelos seus irmãos? Passou um tempo na casa de Potifar como um escravo, mas aonde ele estava, ele tinha uma marca onde Deus estava com ele. Por quê? Porque Deus o treinava ali, então Deus o honrava ali. Se Deus está treinando você, saiba que Ele vai te honrar aonde esse treinamento está acontecendo. Mas se você está fragilizado, não fica olhando para a fraqueza, mas fica olhando para o Deus que tudo pode e que fortalece você. Então o que eu venci nesses anos mais difíceis foi através de perseverança e de acreditar em Deus. Talvez você não saiba, mas nós estamos há uns 3 meses que aconteceu um acidente aqui perto, nós tivemos um problema na luz aqui. Nós estamos há 3 meses, queimaram o nosso som quase todo, e nós estamos há 3 meses lutando para resolver. O pastor Bruno deve ter ido umas 3 ou 4 vezes na Ampla. Mais? Fora ligações. Não resolve. Anteontem, a ouvidoria resolveu ligar para a ouvidoria. O que aconteceu? No mesmo dia vieram. Anteontem nós conseguimos consertar a luz. Mas a gente ficou o tempo todo: pastor, nós precisamos dar prioridade para isso. Pastor, vamos, pastor, vou lá. Pastor, isso aqui. Vamos, irmãos, tentamos Enel, né? É Enel? Ouvidoria. Aí liguei e falou assim: você tem que estar lá agora. Tem que ir para. Ele veio, ficou esperando, passou umas 3 horas mais ou menos, eles vieram. Então você vê como são as coisas. E se a gente desiste, irmãos? Porque a gente tem uma qualidade. Você não está vendo. Como é que está o nosso louvor? Josadac sentado, o outro aqui. A gente não tem o louvor que tínhamos há 3 meses atrás. Mas eu vou parar por causa disso? Se Deus está permitindo?
Se Deus quer dar um ensinamento, nos fazer crescer e enxergando que Ele está no controle, não, por pouco você tem parado, por pouco você tem desistido, por pouco você tem questionado, por pouco você tem olhado para as circunstâncias e tem declarado que Deus não está no negócio, enquanto Deus está treinando você para crescer ou treinando você para receber coisas maiores. Aceite o tratamento de Deus, porque se Deus ainda está tratando em algumas áreas, é porque você precisa. Deus não faz nada sem que nós estejamos precisando que seja feito. Deus não é como nós, de olhar e achar. Deus não é alguém que acha, Ele não tem achismos, Ele é um Deus cirúrgico, Ele é um Deus certeiro. Você sabia que o sonho é a anestesia da dor? Você sabia que sonhar vai anestesiar a dor que você sente por algumas perdas, por algumas questões que você viveu, que você enfrentou e que ainda não venceu? Irmãos, eu sonho. 2 anos eu tenho sonhado com muita coisa que Deus colocou no meu coração. Pra você ter uma ideia, vou falar uma coisa aqui que eu talvez não tenha falado ainda. Eu estou escrevendo 2 livros. Estou escrevendo um livro, estou no 7º capítulo, falando sobre a graça, o poder e a graça do Espírito Santo. Falando sobre o Espírito Santo. E uma das coisas que eu estou no 7º capítulo, falando sobre palavra, ministrando como entristece o coração do Espírito Santo, quando você solta alguma palavra torpe, e a gente está vendo isso acontecer assim, palavras torpes, iras, quando você vive no meio de gritarias, né, de ofensas. Eu estou escrevendo esse livro. Deus me botou no meu coração para escrever um livro que tem propriamente como um título: Do Egito à Terra Prometida. Falar sobre esse processo de 40 anos de Israel, desde a saída do Egito até a Terra Prometida. Tudo que Deus fez nesse trajeto. Tudo, pastor. Maná. Eles comeram maná durante 40 anos. E você sabia que o maná que eles comiam, o pão que eles comiam, era um pão tão nutritivo que eles não tinham deficiência nenhuma física? Ah, você foi embora. Me deixou sozinho. O pão que descia do céu todas as manhãs, só não descia no sábado. E para provar que Deus que fazia isso, Deus que estava no controle, o pão que Deus enviava, nutritivo, gostoso, esse pão, ele descia do céu todas as manhãs até sexta-feira. Na sexta-feira era o único dia que Deus permitia que eles pegassem o dobro do pão para sábado, porque sábado não descia maná. E se eles fizessem isso fora da sexta-feira, o maná estragava. Mas na sexta eles poderiam fazer e o maná não estragava. Então eu vou comentar sobre esse projeto de Deus para tirar do Egito um povo, fazê-los caminhar por 40 anos, tendo água da rocha, maná do céu, codornizes, toda a provisão, sandálias que cresciam, roupas que cresciam. Irmãos, não tinha alfaiate, não tinha confecção, não tinha padaria, não tinha nada disso. Você podia dizer assim: glória a Deus pelo meu Deus? Então, eu estou dizendo para você, sonhar é a anestesia da dor. Eu comecei a sonhar mais. Quanto mais as lutas aumentaram, mais eu sonhei, e mais eu vou sonhar. Sabe por quê? Porque os sonhos que eu sonho não depende de Deus, depende de meu coração desejar sonhar e acreditar. Deus só vai validar os meus sonhos se eu estiver firme com eles no meu coração. Então olhe para alguém e fala assim: sonhe, mas permaneça sonhando, porque você vai vivê-los. Amém? Amém? Você que faz com que estes sonhos
se tornem impossíveis. É você que faz com que isso aconteça. Mas se você acreditar, irmãos, não tem ninguém, não tem inferno, não tem ninguém que possa parar o que Deus tem colocado no teu coração. E eu vou dizer uma coisa do Espírito agora. Tem muitos sonhos que você tem sonhado, que você tem achado que é coisa da tua própria cabeça, mas eu vim dizer para você, pelo poder do Espírito que em mim habita, não é. Tem coisas que você está pensando, pastor, isso aqui parece que está muito distante, e eu realmente estava pensando que era coisa da minha cabeça, mas insistentemente isso tem vindo ao meu coração, é de Deus. José, ele ficou de pé porque tinha um sonho. Ele não morreu porque ele tinha um sonho. Ele não desistiu. Você precisa dizer para alguém agora que está do teu lado com muito amor, muita força, não deixe de sonhar. Agora, sabe por que eles retornaram? Porque eles continuaram sonhando. Sabe por que eles viveram o que eles sonharam? Porque eles não desistiram do sonho. Irmãos, eu quero insistir, você precisa sair daqui hoje com o teu coração borbulhando. A chama do sonho que Deus colocou no teu coração tem que estar acesa. E se estava apagada hoje, ela vai acender em nome de Jesus. Ela vai retornar em nome de Jesus. Esse sonho de abrir um negócio, esse sonho de um relacionamento saudável, esse sonho de um casamento, esse sonho de algo que você sabe que a tua família nem viveu, nem experimentou, e você não teve nem exemplo deles. Eu também não tive, mas eu acreditei e tenho vivido isso, e você vai viver também. Aleluia! E você vai viver também. Diga para alguém que está do teu lado, você é o único responsável pelos teus sonhos. Agora, o tamanho dos teus sonhos vai revelar a amplitude da tua visão. Eu vou de novo. O tamanho dos teus sonhos vai revelar a amplitude da tua visão. Por isso que muitas vezes você não pode falar assim, mas é muito maior do que eu imaginava. Porque esse Deus que você tem buscado e tem servido e tem ficado debaixo das suas potentes mãos, Ele é grande demais. Por isso que muitas vezes os sonhos são muito maiores do que eu imaginava poder sonhar. Mas é isso que Deus quer que você entenda nessa noite. É esse sonho grande que vai revelar o poder dEle na tua vida. É esse sonho grande que vai mostrar para as pessoas que te cercam que você tem um Deus grande. Assim como a colheita é maior que a semeadura, assim os sonhos precisam ser maior do que o sonhador. Assim como você precisa semear e sonhar em uma colheita abundante, grandiosa, os sonhos têm que ser maior do que você. Não hesite em deixar que Deus coloque sonhos. Muitos sonhos que Deus quer que você tenha, tem sido abortado logo no início, porque você se desqualifica antes de começar a pensar nesse sonho. Você já olha para você e você não acha que você tenha a qualidade e o potencial suficiente para viver esses sonhos. Eu vim quebrar isso em nome de Jesus no teu coração, nessa noite. Tem um homem chamado Robert Orben, ele disse uma coisa muito interessante. Existem somente 2 tipos de pessoas no mundo: a realista e a sonhadora. Quantos tipos? 2, realistas e sonhadoras. As realistas, elas sabem para onde estão caminhando, elas sabem para onde estão indo. Pastor, e as sonhadoras? Elas já estiveram lá. Quem sonha já foi lá, irmãos. Eu, quando sonho por alguma coisa, eu já vi aquilo, eu já materializei aquilo dentro do meu coração, eu já enxerguei aquilo, eu só vou
viver aquilo, porque aquilo já está em mim, aquilo já está dentro de mim. Eu quero que você traga para dentro de você cada um desses sonhos. Ei, se você tiver uma caneta e Deus está colocando algo no teu coração, ou já colocou e você tinha esquecido, mas foi lembrado, anote no teu celular, não abra mão dele. Não abra mão dele. Segunda verdade, a alegria do retorno. Eles disseram, então a nossa boca se encheu de quê? De riso. Alegria de voltar, alegria de estar vivendo aquilo. O sorriso do retorno, o sorriso de você começar a caminhar em direção àquilo que Deus falou que você caminharia. O sorriso de você chegar perto daquilo que Deus falou que você alcançaria. O sorriso de você ver alguns pontos específicos de Deus se estabelecendo para que esse caminho seja pavimentado para você chegar nesse sonho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes Deus mostra uns pontos, pastores, pontos pequenos, mas são pontos que está apontando para o sonho, só que a gente acha tão pequeno que a gente não valoriza. Por isso que é importante a gente ser sensível à voz de Deus, enxergar o que Ele está fazendo. É você abrir o coração para coisas que você jamais abriria se você não fosse sensível e não tivesse recebido uma palavra como essa. Você tem que chegar em casa hoje e falar assim: tudo que Deus colocou no meu coração, eu vou experimentar, porque Ele não pode negar a si mesmo. Não pode, irmão. O que Ele falou vai se estabelecer, vai se cumprir. Você pode levantar a tua mão para receber? Deus vai restaurar algumas coisas na sua vida, e você vai voltar a sorrir. Você vai voltar a sorrir. Tem pessoas aqui que quando se lembram de algumas questões relacionadas às perdas, às lutas familiares, algumas coisas que você não tem dado conta, você tem se entristecido. Você vai voltar a sorrir nessas áreas. Você vai voltar a sorrir nessas áreas. Deus vai fazer com que você tenha uma visão nova e ampla daquilo que Ele falou para você que aconteceria. Ora massuri calamassou. Are calamachuri canta ramanaias. Ori canta ramassou. Eu creio, irmãos, essa unção de Deus está aqui. Nós precisamos viver isso. Olha o que Provérbios 17, 22 diz: um coração alegre é um bom remédio, mas um espírito abatido faz secar os ossos. Irmãos, sorria mais. Pastor, mas eu não estou com vontade de sorrir, pastor. Sorria pela fé. Sorria mais. Pare de ficar nesse lugar de amargura, de um lugar de sofrimento prévio, ou melhor, um sofrimento antecipado. Você se antecipa aos problemas quando você começa a ficar triste, porque ainda não aconteceu. Sabe o que o inimigo quer? Que você realmente fique sempre assim. Em vez de antecipar o sonho, você antecipa o não realizar. Porque quando você se deixa abater, olhando para as circunstâncias, você está dizendo que Deus não pode fazer o que Ele falou que faria. Agora olha que Provérbios 15, 13, você já conhece esse versículo, diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Diga para alguém que está do teu lado: a alegria do Senhor é a tua força. É a tua força. O que me faz forte e valente é me alegrar em Deus. Às vezes eu não tenho nada para me alegrar, mas eu me alegro em Deus. Eu vou para Deus, falo: Senhor, Tu és a minha alegria, Tu és a fonte da minha alegria. Terceira e última verdade: aquele que sem dúvida, eu quero enfatizar uma coisa que eu já falei aqui umas vezes, eu vou enfatizar, talvez você não tenha ouvido. Quando nós olhamos aqui esse texto, aquele não está especificando quem é. Esse aquele, você não tem aqui o CPF,
você não tem aqui a identidade. Esse aquele não especifica. Não especifica porque não tem nem nome. É aquele. Olha o que o texto está dizendo. Aquele que faz o quê? Que retorna com a sua preciosa semente. Olha o que o texto está dizendo. Aquele que retorna, aquele que traz a sua preciosa semente. Aí olha só o que eu quero que você entenda aqui. Depois da palavra aquele, tem um monte de coisas que eu preciso enfatizar para eu ver o que Deus tem para mim. Por exemplo, preciosa semente, está falando de algo precioso, não é uma semente qualquer, é uma semente o quê? Diga, preciosa. Então, tem uma semente preciosa. Depois fala, andando e chorando, tudo depois daquele. Essa pessoa está andando, mas não está só andando, ela está chorando. Ela está com uma semente preciosa na mão, presta atenção nesse detalhe, porque isso é importante. Aliás, isso é fundamental para você entender o que Deus quer. Tem uma semente preciosa. Sementes preciosas são sementes que dão frutos preciosos. Não, você me deixou sozinho de novo. Eu vou de novo. Sementes preciosas são sementes que dão frutos preciosos. Não, eu estou falando de uma semente preciosa, não estou falando de qualquer semente. O texto está dizendo semente preciosa. Elas dão frutos preciosos. Mas não é só isto. Tem alguém chorando sobre essa semente. Tem alguém se derramando sobre essa semente. As lágrimas revelam o valor de uma semente. As lágrimas revelam o valor de uma conquista. As lágrimas revelam o valor de um sonho. As lágrimas revelam o valor de algo que você esperava há tempo e veio às tuas mãos. Eu choro, não sei você, eu choro. Eu choro até quando eu penso naquilo que Deus vai fazer, que eu já estou esperando pela minha expectativa de fé, eu já começo a chorar. Por isso que é importante demais o teu choro diante de Deus. Lágrimas que são derramadas diante de Deus não ficam jogadas, perdidas no chão do teu quarto, do teu banheiro, aonde quer que você esteja. Lágrimas que você derrama diante do Senhor, elas são colhidas. Elas são recolhidas, porque são preciosas. Se você não tem chorado, eu quero que você vá lá, pega uma cebola, casca, mas você tem que chorar, irmão. Você tem que chorar, irmão. Irmãos, quem não chora, está seco. E não tem como você ir para diante de Deus com gratidão, sem chorar. Eu sou chorão demais, irmão. Eu preciso chorar diante de Deus. Eu preciso derramar lágrimas diante de Deus. Então, olha só, a semente é preciosa. Ele está andando, ele não está parado, ele está em movimento. Ele está em movimento, nós não podemos parar, ele está em movimento. Ele está chorando, está chorando. Talvez alguém diga que está chorando de tristeza. Não, não. Ei, tem uma semente preciosa nas mãos. Não pode estar chorando de tristeza, ele está chorando de alegria. A lágrima derramada nos revela o valor dessa semente. Agora, o que eu quero enfatizar para a gente fechar, ele está dizendo que sem dúvida voltará com alegria trazendo os seus feixes. Irmãos, olhe para alguém e fala assim, sem dúvida, você vai retornar com alegria, trazendo nas mãos a vitória que Deus te prometeu. Os feixes fala de quê? De vitória, fala de colheita, fala de realização. Eu estou declarando sobre a tua vida, esses feixes que você tem nas mãos, são as suas realizações em Deus, é aquilo que Deus falou e prometeu para você. Deus está trazendo à tona o que você está realmente sonhando, está nas tuas mãos. Olhe para as tuas mãos, fala assim, Senhor, eu te agradeço pelas minhas colheitas. Aleluia, sem dúvida. Agora, essa palavra é tão poderosa e é uma coisa muito rara. Na Bíblia você não vê outros momentos essa palavra vir. Por isso que eu quis trazer esse texto
que fala sobre... Quem mais aqui leu na sua versão falando sem dúvida? Tem mais alguém? Sem dúvida. Porque tem algumas versões que não tem essa palavra, e isso para mim chamou muita atenção. Porque, sem dúvida, Deus não tem dúvidas para você. Deus tem certeza para você. Agora, quando você olha, eu vou fechar aqui, não há imprecisão em absolutamente nada nesse texto, a não ser em uma única coisa. Diga para alguém que está do teu lado, só tem imprecisão na palavra aquele. O resto não tem. A semente é preciosa, foi regada com lágrimas, o retorno será com alegria, sem dúvida haverá uma colheita. Isso aqui é a verdade. A única imprecisão é qual? É qual? Diga assim, aquele. Então vamos lá. Tem uma coisa que ainda não nós precisamos saber agora. Se você é aquele ou não é aquele que vai retornar com essa semente preciosa, andando e chorando, carregando os seus feixes. Já tem um lá gritando lá atrás, eu sou. Já entendeu, tem alguém gritando lá atrás, eu sou. Se você tem que declarar, eu sou aquele do Salmo 126, eu sou aquele que vai trazer de volta a semente que Deus falou, chorando, andando, mas eu sou aquele, eu não abro mão de ser aquele. Diga assim, eu não sou a quem, eu sou aquele. Eu sou aquele. E eu quero orar por você. Por que eu quero orar por você? Porque eu quero que você saia daqui declarando quem você é, nesse contexto. Porque eu creio que, sem dúvida nenhuma, esse é um tempo precioso, preciosíssimo na tua vida. Eu não tenho dúvida disso. É um tempo precioso da tua vida. Sabe por quê? Porque quanto mais aperta, mais Deus tira de nós o melhor. O melhor azeite não é a primeira moenda, a primeira passagem da moenda. O melhor caldo de cana também não é a primeira moagem. É aquela que quando você pega a cana, bagaço, roda e bota. Aquele caldo é muito mais gostoso, muito melhor. Às vezes a gente não entende isso, mas é uma boa ilustração para a gente entender que às vezes Deus está dando uma apertadinha. Não é para te matar e nem para te paralisar, é para tirar de você mais e melhor do que você tem podido dar. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero que você declare comigo três coisas. Diga assim, para alguém que está do teu lado assim: celebre os feixes que já estão nas suas mãos. Diga assim, celebre, porque Deus já restaurou a tua sorte. O texto fala, para a gente orar, dessa região aí, árida no sul da Palestina, que tem algumas versões, o nome é Negueb. Negueb é um lugar muito seco, muito árido, inóspito, completamente sem vida. Só que tem um tempo que é de outubro a abril, na época da chuva. As chuvas, elas caíam bem distantes nos montes ao redor do Negueb, e essas águas, elas desciam, faziam valas, e elas desciam como torrentes de águas, e elas caíam justamente nessa área seca, sem vida. Se você der um Google e colocar lá sobre o Negueb, você vai ver como isso que eu estou dizendo para você é uma verdade. Você pode fazer isso depois para você testificar com os teus próprios olhos. Porque quando você olha, é um deserto, não tem nada. Mas por baixo daquela terra árida, daquele lugar sem vida, existe um jardim de flores lindas, flores
de todas as espécies, coisa mais linda. Só que aparentemente estava totalmente sem vida, não tinha como reviver aquilo, não tinha como voltar a fazer parte de um visual, de um jardim regado, não tinha. Só que quando essas águas desciam pelas valas feitas lá no alto do monte, quando a chuva caía, chegava até o Negueb, aquilo ali virava um jardim e voltava à vida. E aonde eu quero chegar? Mesmo que sua vida esteja como o Negueb, Deus vai liberar correntes de água sobre você. E eu vou declarar uma coisa muito forte sobre a tua vida agora. Você vai florescer de novo. O jardim que você tem aí dentro vai florescer de novo. Você não pode sair com dúvida. Eu disse para você que o maior problema é a dúvida. E quando eu duvido, meu coração fica assim como o Negueb, seco, sem vida. Todas as vezes que você não viveu alguma coisa em uma área que você acreditou, é porque você parou de acreditar. E eu sei que isso é uma coisa muito fácil, porque lá fora, o que o inimigo tentou botar no meu coração muitas vezes foi isso. Porque ele te convence de que forma? Ele pega tudo aquilo que você viveu, ele sabe tudo sobre você. Ele começa a elencar algumas áreas da tua vida e familiares que não deram certo. Ele vai trazer exemplos do seu pai, do seu avô, ele vai até no seu bisavô. Ele vai dizer assim, olha, se o seu bisavô não viveu, se o seu avô não viveu, o seu pai não viveu, você acha que você vai viver? Ele bota dúvida no que Deus pode fazer, irmão. E aí, às vezes, sabe o que acontece? A gente cai nessa astúcia, nessa armadilha, e a gente começa a desanimar. O nosso coração começa a ficar de que forma? Eu quero hoje fazer uma coisa que, lá no altar, eu falei para os pastores. Eu quero ungir você. Porque eu quero que você saia daqui com uma marca. Uma marca de que você não vai poder mais negar o que Deus fez aqui hoje. Essa marca vai ser a marca da tua celebração antecipada. Você vai antecipar a celebração nesse altar com a marca da unção na sua vida.